Melhor dia, abençoados! A paz a todos, estamos aqui para mais um estudo do canal Questione. Meus queridos, eu gostaria de trazer para vocês hoje uma comparação. Nós vamos começar com uma série agora no canal, explicando o porquê, da mudança drástica aí, dos estudos que eu ando aprendendo, as fontes, as comparações, o porquê da mudança tão drástica no canal dos conteúdos. Vocês vão entender. Eu espero que vocês continuem no canal, eu espero que vocês entendam a mensagem que eu vou trazer para vocês, que vocês compreendam mesmo, e eu vou trazer hoje uma comparação, eu vou trazer uma série de contradições bíblicas do Novo Testamento, e a primeira hoje vai ser chocante. E eu quero ver como que vocês vão lidar com esta informação. Meus irmãos, vamos falar hoje sobre um personagem que é chamado de Maomé. Vamos conhecer um pouquinho a história desse cidadão. Vamos lá. Abu al-Qasim Maomé é um nome muito grande que o Islã tem, eles têm. É mais conhecido somente como Maomé, em árabe. Então, para você ver, ele era pastor. Ele morava em Meca, nasceu em 25 de abril de 571 e faleceu em 8 de junho de 632. Ele foi um líder religioso, político e militar árabe, segundo a religião islâmica. Maomé é o mais recente e último profeta do Deus de Abraão. Para os muçulmanos, Maomé foi precedido em seu papel de profeta por Jesus, Moisés, Davi, Jacó, Isaac, Ismael e Abraão. Como figura política, ele unificou várias tribos árabes, o que permitiu as conquistas árabes daquilo que viria a ser califado, que se estendeu da Pérsia até a Península Ibérica. Ele não é considerado pelos muçulmanos como um ser divino, mas sim um ser humano. Contudo, entre os fiéis, ele é visto como um dos mais perfeitos seres humanos. E o próprio Alcorão estabelece: nascido em Meca, Maomé foi durante a primeira parte da sua vida um mercador e pastor de ovelhas, de igreja não. Em resposta a essa pergunta sobre a sua profissão, ele confirmou que era pastor e citou 2 lugares em volta de Meca, que acostumava levar o rebanho para lá. Numa narração ele disse: Deus não enviou nenhum profeta, a menos que ele fosse um pastor de ovelhas. Tinha por hábito retirar-se para orar e meditar nos montes perto de Meca. Os muçulmanos acreditam que em 610, quando Maomé tinha 40 anos, enquanto realizava um desses retiros espirituais numa das cavernas do Monte Hira, foi visitado pelo anjo Gabriel, que lhe ordenou que recitasse os versos enviados por Deus e comunicou que Deus o havia escolhido como o último profeta enviado à humanidade. Maomé deu ouvidos à mensagem do anjo e, após a sua morte, estes versos foram reunidos e integrados no Alcorão durante o califado de Abacar. Meus queridos, vou pontuar uma coisa aqui. Uma pergunta que eu deixo para vocês aqui, a pergunta que não quer calar. Maomé, ele recebeu uma visão do anjo Gabriel, segundo ele, e que ele ordenou que recitasse versos, esses versos que foi enviado por Deus. E ele também foi comunicado que Deus tinha o escolhido como o último profeta à humanidade. Aí eu pergunto para você, meu querido que acompanha este canal, você crê em Maomé, que ele recebeu esta visita do anjo Gabriel, que ele recebeu este mandamento, esta ordem de Deus, que ele seria o último profeta na terra? Você crê nisto daí? Então, a pergunta que não quer calar: você crê em Maomé?
Você crê? Você crê realmente que isso aconteceu? Que Maomé foi o último profeta escolhido? Qual a prova disto? É uma pergunta que eu deixo para você. Como se prova se isso é verdade? Vou pontuar aqui. Se você falar que não acredita, você chama Maomé e todos que seguem ele da Arábia como mentiroso e segue uma fé cega, segue uma mentira. Se você falar que é verdade, que isso aconteceu, por que você não crê em Maomé e não segue as tradições que Maomé deixou? Porque você não segue o que Maomé deixou, porque você não segue a Bíblia dos muçulmanos. É a pergunta que eu deixo para você. Por que eu estou fazendo essas perguntas? Vocês vão entender até o final do vídeo. Não saia agora, fique até o final para você entender a pergunta que eu venho fazer para você. Correto? Percebe que Maomé não rejeitou completamente o judaísmo e o cristianismo, duas religiões monoteístas já conhecidas pelos árabes. Em vez disto, teria declarado que é necessária a proteção a estas religiões e informou que tinha sido enviado por Deus para restaurar os ensinamentos originais destas religiões que tinham sido corrompidos e esquecidos. Porém, isto de acordo com a enciclopédia judaica, Maomé tornou-se cada vez mais hostil aos judeus ao longo do tempo, enquanto percebeu que havia diferenças irreconhecíveis entre as religiões deles e a sua. Especialmente quando a crença em uma missão profética se tornou o critério de um verdadeiro muçulmano. Muitos habitantes em Meca rejeitaram a sua mensagem e começaram a persegui-lo. Agora eu vou fazer um paralelo aqui. Percebe que quando Maomé começou a pregar a visão que ele teve, muitos habitantes ali de onde ele nasceu rejeitaram a sua mensagem. Presta atenção nesta parte. Muitos rejeitaram a sua mensagem e começou a persegui-lo. Você consegue fazer um paralelo aí com alguém que está na Bíblia? A nossa Bíblia, a Bíblia do protestante, do evangélico, do católico, você consegue fazer um paralelo do Novo Testamento? Sim ou não? Quem que parece esse paralelo? Né? Recebeu uma visão, teve uma revelação. Quem que parece para você? Recebeu uma mensagem no terceiro céu, entregou a mensagem, foi rejeitado pelos seus, se tornou perseguidor, entre aspas, dos judeus, falando que os judeus não aceitaram Cristo. Quem que parece? Né? Aí a pergunta que também não quer calar. Então, fazendo um paralelo, uma comparação ali com Maomé, como eu expus para vocês acreditam em Maomé, que ele teve ali a visão, que ele teve ali, recebeu a visita ali do anjo Gabriel, em que estava trazendo a mensagem de Deus, que ele seria o último profeta na terra? Então, a pergunta para você, vamos lá agora. Paulo recebeu visões e revelações do Senhor. Beleza. Maomé escreve na Bíblia dele, no Corão, referente a essa visão que ele recebeu. A mesma coisa aconteceu aqui na Epístola de Paulo. Paulo recebeu visões e revelações do Senhor. Devo continuar mergulhando, embora isso não valha nada. Agora, vou falar das visões e revelações que tenho recebido do Senhor. Ele falou que vai falar das revelações e das visões que ele tem recebido do Senhor. Detalhe, Paulo nunca contou todas as visões que ele viu lá no terceiro céu. Ele fala assim: conheci o homem em Cristo que há 14 anos foi elevado ao terceiro céu. Não sei
se ele estava no corpo ou fora do corpo. Deus o sabe. Eu sei que este homem, ele estava falando dele próprio, foi levado ao paraíso. Porém, não sei se ele estava no corpo ou fora do corpo. Só Deus sabe. Mas ele ouviu palavras que não podem ser explicadas e que não é permitido ao ser humano falar. Desse homem é que me orgulharei, mas não me orgulho de mim mesmo, e não a não ser das minhas fraquezas. Pois se eu vier a me orgulhar, não serei tolo, porque estarei falando a verdade. Porém, não me orgulharei para que ninguém pense de mim mais do que vê em mim e do que me ouve dizer. E para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das grandes revelações que eu recebi, foi-me dada uma moléstia, um espinho, em meu corpo. Essa moléstia é o mensageiro de Satanás, enviado para me atormentar, a fim de que eu não me engrandeça. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse esse tormento de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder é mais forte quando você está fraco. Então, de boa vontade, mais me orgulharei nas fraquezas, para que o poder de Cristo permaneça em mim. Portanto, fico feliz com as fraquezas, que os insultos, com as necessidades, com as perseguições e as dificuldades por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos, tem uma similaridade aí de Maomé com Paulo, Os dois receberam, a mensagem ali, enviada por Deus, um pelo anjo Gabriel, o outro foi, não sabe se a visão ele foi com o corpo ou sem o corpo, ele foi arrebatado ao terceiro céu, mas como Paulo sabia que era o terceiro céu? Paulo também falou que iria contar as visões, mas Paulo não contou as visões, não falou. E ainda, eu falo para vocês, se vocês não creem em Maomé, por que vocês creem em Paulo, se a história é a mesma? É a mesma, é revelação. Se não há comprovação de Maomé, há comprovação da veracidade da revelação de Paulo? Então eu espero que vocês deixem no comentário o que vocês acham, qual a opinião de vocês. Por que a de Maomé não vale? É a Bíblia lá dos muçulmanos, que eles têm como verdade igual a nós. E por que a revelação de Paulo serve? Por que uma revelação não serve, de Maomé, e a nossa serve? Se as duas estão contidas em Bíblias. É a pergunta que eu faço para vocês. Como vocês comprovam que Maomé não é verdade ou é verdade, e que Paulo não é verdade ou é verdade? É essa pergunta que eu deixo para vocês. Deixe no comentário, meus queridos, e nós vamos trazer a cada dia mais um entendimento para que você busque conhecimento, estude, deixe sua fé um pouquinho de lado, tenha um pouco de maturidade e busque o estudo, as veracidades, para que você não seja enganado novamente com muitas falácias. Não estou dizendo aqui que a revelação de Paulo não é verdade e que nem de Maomé não é verdade, porque se você subjugar a revelação de Maomé, você também tem que fazer o mesmo julgamento com a revelação de Paulo, porque nenhuma das duas é comprovada. E se você falar para mim, está no Evangelho da Graça, está na Bíblia, peraí, mas o Maomé, ele também crê em Deus dos judeus, ele também crê em Jesus, e ele crê também na revelação que o anjo Gabriel deu para ele. Aí eu te pergunto, por que você não crê na revelação de Maomé? Eu espero que você tenha gostado desta mensagem. É um estralo para você buscar conhecimento daquilo que eu tenho buscado.
Muitas pessoas gostam de ficar debruçado nos estudos dos outros. Então a gente vai trazendo uma palhinha aqui de vez em quando, né, para trazer um entendimento para você buscar sem uma fé cega. Amém? Eu espero que você tenha gostado. E se inscreva no canal, deixe o seu like, aquele que não é inscrito, e compartilhe, meus queridos. Amém? A paz, shalom, graça e paz. Até a próxima, querendo o Pai.